E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo e mais um vídeo de redes neurais artificiais. Continuando exatamente esse vídeo aqui, 2 semanas atrás da gravação desse vídeo que você está assistindo agora, eu fiz um vídeo sobre redes neurais convolucionais, o básico. Então, redes neurais convolucionais têm vários usos distintos. Você tem uso, por exemplo, para classificar imagem, você tem situações também que para segmentação de imagens também funciona. Eu espero mostrar todos esses exemplos aqui no canal. Também tem uso de também tem uso de redes neurais convolucionais para texto, então análise de texto e tal, até para gerar música já vi. E eu espero ao longo dessa série aqui de vídeos de redes neurais mostrar isso. Nesse vídeo aqui que você está assistindo agora, eu vou mostrar como melhorar a rede que vocês viram nesse vídeo aqui passado. Nesse vídeo passado aqui, que deve estar aparecendo no card, está na descrição também, eu fiz uma rede que classifica cães e gatos. Então você dá uma foto de um gato ou de um cachorro, e ele vai dizer se é gato ou cachorro. É só um exemplo básico, mas que no vídeo eu mostro como você pega a sua base de dados, independente de qual seja, e faz essa classificação. Só que na rede desse vídeo aqui, o melhor resultado que eu consegui foi de 85% no teste. O que já é um resultado muito bom, mas não tão bom quanto o desse vídeo que você está assistindo agora. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como essa rede salta de 85% de acerto no teste para 95%, o que é um baita resultado. Então eu vou mostrar aqui algumas técnicas para melhorar esse resultado, especialmente com Data Augmentation. Então nesse vídeo aqui você vai entender o conceito de Data Augmentation, ou melhor ainda, Image Augmentation. Eu também vou mostrar o Dropout, como essa técnica de regularização, que a gente chama, ajuda a resolver o problema de overfitting, e até chegar a esse resultado melhor ainda. E o Batch Normalization, que é uma técnica não muito conhecida que ajuda a fazer a rede a convergir mais rápido. Enfim, eu vou explicar todas essas técnicas aqui nesse vídeo, mas antes disso, não deixe de curtir, compartilhar, espalhe esse conteúdo aí ao máximo, pois me ajuda bastante. Lembrando que também tem a caixa postal aqui do canal, para, enfim, alguma empresa mandar algum material, ou sei lá, se você às vezes é fã do canal, quer mandar alguma coisa para mim, pode também. E tem o Pix, que é o universo discreto pix@gmail.com. Como eu sempre falo, todos esses vídeos dão muito trabalho para fazer, e eu disponibilizo tudo gratuito na internet, o que acaba sendo bom para muita gente, ruim para mim. Mas se você achar que esse trabalho que eu tenho feito aqui vale a pena, manda um pix aqui no universo discreto pix@gmail.com, que ajuda a produzir esse conteúdo. E sem enrolação, vamos para a parte de código, que é o que vocês estão interessados aqui, não é mesmo? Bom, para a gente entender como essas técnicas que eu vou falar nesse vídeo, Data Augmentation, Dropout e Batch Normalization, ajudam a tornar esse resultado aqui melhor. Para a gente entender isso, para entender essas soluções, a gente tem que entender o problema. Então, vamos entender o problema que está havendo na rede do vídeo passado. Eu recomendo que você não continue a ver esse vídeo aqui sem assistir o vídeo anterior, pois no vídeo anterior eu explico todo esse código aí que você está vendo na tela agora, mas fique por sua conta e risco aí, se você quiser assistir esse vídeo sem ver o vídeo passado. Bom, no vídeo passado, como eu estava dizendo, a gente treinou aqui essa nossa rede e o resultado dela do teste ficou em 85%. E por que não chegou em 90%? Por que não chegou em 100%, que é normalmente o que a gente quer, né? Bom, um dos problemas que está acontecendo aqui é o problema de overfitting. E overfitting eu não vou explicar aqui, já que eu expliquei. Você tem uma playlist inteira de vídeos de rede neural onde eu falo bastante disso. Mas, para resumir, resumido, basicamente a rede está mais focada em aprender a base de dados em si do que o que está fora da base de dados. Ela se ajusta exageradamente à base atual e não ao que está fora.
Seria como se você estivesse fazendo uma roupa e a roupa é tão específica para uma pessoa só que se você pegar aquela mesma roupa e tentar vestir outras pessoas, não vai caber. Então, o ideal é você conseguir fazer uma roupa aqui que sirva na maior quantidade de pessoas possível, né? Mas se a gente tem um problema de overfit, a gente está fazendo uma roupa que só uma pessoa consegue vestir. Assim, uma analogia que surgiu agora é diferente das que eu fiz em outros vídeos. E como é que a gente identifica isso? A gente pode olhar aqui. No vídeo passado eu expliquei esse gráfico, mas aqui você tem um gráfico que mostra a acurácia, ou seja, o tanto que essa base acerta no treino e na validação. E esse verdinho aqui a gente consegue ver que com poucas épocas, né, com poucos instantes de treinamento, ó, rapidão, igual um foguete, né, a nossa acurácia de treino dispara. Chegando perto de 100%, com 15 épocas praticamente. O que você vai pensar, caraca, nossa, que resultado bom, hein, Lucas? Não preciso de nada melhor do que isso, né, já que tá tão bom. Mas o que é a validação? A validação é um teste que você faz a cada instante de treino. E isso te ajuda a perceber algumas características, se o seu treino está indo bem ou mal. Como esse treino de 100% ele omite se o treino está tendo overfitting ou não, já com essa validação isso não acontece. E a gente consegue perceber lá que a acurácia da validação supera 80% e fica estagnada, não consegue ir além disso. Então, se ela não está conseguindo ir além, isso significa que seu treinamento não está conseguindo aprender mais, ele agarrou. Ele aprendeu perfeitamente bem o que está no treino, mas como a validação é um outro conjunto separado que não tem as mesmas fotos do treino, então as fotos de cachorro e gato da validação não estão no treino. Então a gente tem um outro conjunto para testar e ver que estagnou, ele não está conseguindo aprender. Então aqui já tem um indício de que sua rede agarrou, não está conseguindo aprender mais. Mas aqui no loss, a gente tem a evidência que a sua rede não só está estagnada, como ela está piorando com o tempo. Como assim? O que é o loss, né? Também expliquei tudo isso no vídeo passado, pessoal. Então, se você não está entendendo, a culpa é sua, vê o vídeo anterior, que lá eu explico melhor isso. Que aqui eu estou explicando bem batido. O ponto é que o loss é um número que diz o quanto a sua rede está acertando ou errando. E não seria mais porcentagem. Seria realmente um númerozinho que, se sua rede acerta tudo, sua rede é linda, maravilhosa, esse valor fica próximo de zero. Tanto que a gente pode perceber que o loss do treino chega em zero rapidinho. E quão maior é o valor do loss, mais sua rede está errando. E olha o que acontece com o loss da validação. Ele disparou lá, ele começa a aumentar. Mas não faz sentido isso, Lucas. A minha rede, quanto mais tempo passa, mais a validação começa a errar. Olha lá, a validação está crescendo. Quando o loss da validação, no início, ele está mais baixo e ele só cresce com o tempo, é sinal de overfitting. É sinal que, à medida que o tempo está passando, você está fazendo uma roupa que está tão ajustada só para você e não para as outras pessoas do planeta, né? Então isso é um problema. Então você está percebendo aqui que a sua roupa só está se deteriorando com o passar do tempo. Menos pessoas ela veste com o passar do tempo. E não é isso que você quer. Então, eu já digo para vocês. Lucas, esse é o único jeito possível de detectar overfitting? Eu acho que não, mas é o jeito mais comum. E é o jeito que você... Lembrando que esse vídeo aqui é para quem está iniciando nesse tipo de rede. Essa é a primeira ferramenta que você tem que conhecer para saber que a sua rede não está se ajustando bem ao que está fora do treino. Então, ele só vai classificar bem os cachorros e gatos da base de dados de treino. E não que está fora dela, o que é ruim. Já que a sua base de dados nunca vai contemplar todos os cachorros e gatos do planeta em todos os ângulos,
e texturas e raças possíveis. Então, identificamos o problema aqui, e é esse problema que impede com que o teste ultrapasse 85%. Mas como é que resolve isso, Lucas? Bom, aí vamos entender. O que é overfitting? Pessoa linda e maravilhosa que está me assistindo agora. Overfitting, ou melhor, né, já dei uma palhinha, né, do que é overfitting. Eu gosto de usar muito essa analogia para explicar isso, né? Eu gosto de dizer que sua rede neural é como um estudante treinando para a prova. E ele está estudando para uma prova de um conteúdo que ele nunca tinha visto antes. Por exemplo, sei lá, matemática, cálculo. Quando ele pega o livro e começa a estudar o livro, vendo exercícios resolvidos de cálculo, ele está no treino, ele está aprendendo novas informações para, quando surgir um cálculo diferente, ele saber tomar a decisão correta. Mas a gente precisa saber se o estudo desse aluno, ou seja, esse treinamento, ele está eficiente ou não. E como é que a gente pode descobrir isso? Pela validação. A cada momento que o aluno estuda e aprende novas contas, ele faz um exercício do caderno de exercício deles que não está no livro. Ali que é a validação. Você faz tipo uma questãozinha rápida fora do livro para ver se esse aprendizado está indo bem ou não. Ele acaba dando uma indicação nesse sentido. E o teste propriamente dito, né, a inferência propriamente dito, é o momento da prova que o aluno vai fazer lá na faculdade e tal, vendo se ele realmente entendeu o cálculo ou não. Então, dito isso, o que é o overfitting? Um overfitting seria um aluno que está obcecado por aquele livro de cálculo. Ele aprende que aquela derivada tal está na página 35, e aquela integral tá numa figura que tem um fundo cinza. Ele começa a fazer correlações que só existem no livro e não fora daquele livro. É o que eu quis dizer também com o vestido que se ajusta a uma pessoa só e não ao que está fora. E, obviamente, na prova dele ou fora daquele livro, não vai ter relações como a derivada que está na página 35 ou a integral que está naquele fundo cinza do livro, ou com aquela letra tal. Isso acontece quando você começa a estudar obcecadamente um livro pequeno, que tenha poucos exercícios. Então, o jeito mais tradicional de você resolver esse problema do overfitting, que é essa situação aqui, por exemplo, que o loss de validação está disparando, um jeito de resolver isso é com mais exercícios, ou seja, aumentando a sua base de dados. Então seria um jeito de resolver esse problema. A questão é que não é fácil você aumentar a base de dados. Tudo bem que achar mais fotos de cachorros ou gatos é até mais fácil. Agora, dependendo do problema, você não tem como, né? Imagina que você está trabalhando com imagens médicas e você precisa de mais chapas de raio-x de pessoas com câncer. Não é uma coisa que é só você buscar no Google você vai achar. De certa forma, dados são como se fossem moeda. E dependendo do problema, você não consegue mais moeda. É igual eu falar, pô, você tem muitas dívidas, sabe como é que você resolve isso? Com mais dinheiro. Mas às vezes você não tem onde arrumar mais dinheiro, você tem que se virar com o que você tem. E o Data Augmentation, meus amigos, ele ajuda nisso, né? Data Augmentation é como se fosse um remix das suas imagens. Aí, eu vou sair desse cara e mostrar aqui. Basicamente, você pega as imagens que já existem na sua base de dados e aplica pequenas transformações nela. Por exemplo, você pega a imagem desse gatinho aqui, pega ela, gira um pouquinho, né? Pega esse gatinho, gira ele um pouquinho e cria uma cópia dessa imagem. Pega essa foto desse gatinho, dá um zoom nela, bem perto do rosto do gatinho. Pega o gatinho da imagem e movimenta ele mais para a esquerda e por aí vai. Você pega as imagens que já existem e transforma elas. Você fica inflando a sua base de dados de uma maneira artificial para tornar a base de dados maior do que ela é e talvez permitir com que você consiga criar outras relações
que fazem com que o resultado melhore. E isso, por incrível que pareça, gente, melhora muito os resultados, né? Às vezes, ele não reconheceu porque ele precisava de uma foto de gatinho mais girada, com a cabeça aqui e o corpo ali. E como não tinha um exemplo, ele errou. Mas como você artificialmente inflou, ele passou a achar. Então, é uma técnica super, super simples, mas que já dá resultados ótimos, né? Aqui vocês viram um exemplo de Data Augmentation, mas vou rodar aqui. Talvez dê erro, tá? Porque talvez ele peça para eu importar outras bibliotecas ali, sei lá. Bom, beleza, rodou aqui, né? Rodou aqui outra imagem de gato também. Eu vou explicar esse código, por que ele está gerando essa imagem, mas é só para vocês verem, né, que você tem essa imagem aqui, imagem 0, por exemplo, que é uma imagem que está na base de dados de treinamento. E o que o Data Augmentation faz, o que esse aumento de dados faz, é aleatoriamente aplicar uma transformação qualquer, seja girar o gatinho, espelhar o gatinho, dar zoom no gatinho, enfim, qualquer coisa aí pode acontecer. E vocês podem ver lá que agora o gatinho tá aqui, tá ali, tá lá. Se eu rodar aqui de novo, agora com o cachorrinho, olha lá, mesma coisa, vocês estão vendo que ele aplica aí transformações sorteadas. Então, você acaba generalizando melhor, porque você cria mais dados onde já existem. É como se, de certa forma, você pegasse sua própria moeda e valorizasse ela de alguma maneira, né, de maneira que seu investimento aí no final seja melhor. Eu acho que quando você trabalha com rede neural convolucional e você tem um problema de uma base de dados pequena, é a melhor técnica que você pode aplicar para resolver problema de overfitting, porque overfitting significa que está faltando outros dados diferentes para sua rede ter um desempenho melhor. Mas que transformações são essas, né, Lucas? Eu vou explicar aqui para vocês. Só lembrando que todo esse código aqui dessa rede tá lá na descrição, tá no GitHub, e todo esse código é muito, muito parecido com o do vídeo passado, então eu não vou explicar tudo o que vem antes, não. Eu vou focar só nessa parte aqui agora, que é o Data Augmentation de fato, né? Eu precisei importar essas duas linhas aqui para pegar as operações de Data Augmentation mais típicas. Existem um monte, tá? Eu vou falar das principais aqui que eu conheço. Mas aqui eu apliquei as três mais conhecidas, que é o Random Flip, Random Rotation e Random Zoom. Aqui no caso, eu criei um modelo no TensorFlow, no Keras, só com Data Augmentation, só para explicar isso aqui separado, e depois eu vou mostrar para vocês como isso entra no código. Então fiquem tranquilos que eu vou mostrar depois como é que eu pego isso e aplico naquela rede neural que já existe, né? Aquela que a gente já tem. Bom, então eu estou criando um modelo Keras Sequential, então ele vai aplicar essa operação, seguida dessa, depois... Então primeiro essa, depois essa, depois essa, depois essa, na base de dados de treino, ou seja, nas imagens, né? Essa base de treino lá que eu carreguei aqui. Esse já é um primeiro ponto importante. Data Augmentation eu aplico no treino. O que eu quero generalizar é o treino. Não faz sentido eu generalizar a validação nem o teste. Então, o que é normal é a gente fazer isso no treino. E aí, o que é o Random Flip? O Random Flip ele basicamente pega essa imagem aqui do cachorrinho, por exemplo, e só espelha, né? Então, e você pode fazer um espelhamento horizontal ou vertical. Então ele vai pegar a sua imagem e sorteia se vai aplicar, se ele em cima daquela imagem original ele vai criar uma cópia espelhada ou não. Depois disso, ele vai aplicar a rotação sim ou não. E o que significa aquele 0.1 ali? Aquele 0.1 significa que ele vai rotacionar. Digamos que, por exemplo, você tem esse círculo aqui, né? 100%, ou seja, 1 significa que você pode ou girar nada ou girar tudo, né? O 1 significaria tudo, ou qualquer intervalo ali no meio. Então, ele giraria de qualquer maneira possível aí esse círculo. O 10% significa que ele vai girar no máximo 10% do círculo, o que, se eu não me engano, dá
considerando que são 360 graus, né, um círculo, uma imagem, ele giraria 36 graus a imagem para cima ou para baixo. Ou seja, uma rotação bastante simples, sutil, e que para a maioria dos casos funciona muito, muito bem. Então, eu acho que você pode até testar só isso, e se você perceber que o resultado ainda não está bom, às vezes você permite uma rotação de 20% para lá ou para cá, que aí eu acho que dá 72 graus, né? Tanto no sentido do relógio, né? Ou contra-relógio. Eu nem sei, eu estou fazendo assim no chute, mas ou no sentido do relógio, horário ou anti-horário. É isso que eu quis dizer. Mas o 1 funciona bem. 0.1, né? 10%. Funciona bem. E tem o random zoom, que seria 20% de zoom na imagem, ou qualquer intervalo no meio, isso que é importante falar. Não significa que aqui ele vai girar ou 0 ou 10%. É qualquer coisa entre 0 e 10, ou inclusive 0 e menos 10, menos 10%, ou seja, de 0 a 36 graus ou de 0 a menos 36 graus. E aqui mesma coisa, alguma coisa entre 0 a 20% da imagem vai sofrer zoom. O ponto é que ele pode aplicar essas operações, ele meio que sorteia, né? E é em cima disso que ele pode pegar essa imagem ou gerar essa saída, ou essa saída, ou essa saída. O que é interessante é que esse efeito é aplicado em cada uma das imagens do treino. Então, durante o treino, você, entre as milhões de operações ali que são feitas no treino da sua rede, dificilmente a sua rede vai treinar com a mesma imagem. Pode até ser a mesma imagem, mas vai ser uma imagem que vai sofrer uma dessas transformações e vai gerar um resultado sempre diferente. Então a imagem nunca vai estar igual. Independente de quantas épocas de treino a sua rede vai fazer, dificilmente é muito improvável que você vai se deparar com a mesma imagem, com a mesma transformação. E lembrando que essas são as operações mais típicas, mais comuns, mas no Keras existem várias outras. Existe o crop, que é você recortar só aquele pedaço que você quer. Tem a translação, que seria um shift, você move o cachorrinho ou o gato pela imagem. Tem de contraste, que aí você pode mexer no brilho da imagem. Enfim, tem várias outras. Eu confesso para vocês que eu nunca mexi com todas, mas você pode ir adicionando outras, né, dependendo do seu problema. Às vezes, de repente até aqui poderia fazer sentido, né, um cachorrinho ou um gato com mais brilho ou menos brilho. O ponto é que eu já consegui chegar num resultado legal só com essas. Aí você pode experimentar, adiciona mais uma, adiciona outra para ver se o resultado melhora ou piora. O ponto é que só essas três aqui já ajuda muito. Lembrando que a normalização é importante, toda rede neural que você trabalhar, ela estar normalizada, ou seja, os neurônios da rede não vão estar trabalhando com valores diferentes de 0, 1, né? Já que a gente lembra que as imagens digitais, você vai ter o canal do vermelho, verde e azul, normalmente 8 bits, então cada camada vai ter do pixel com bit que vai do 0 até o bit 255, refletindo todas as tonalidades principais aí que a gente precisa, né, trabalhar. E aí, na verdade, esse código aqui embaixo que vocês viram essas imagens é só para ilustrar para minha explicação ficar mais didática, tá vendo? A cada vez que eu rodo, ele pega uma imagem qualquer de cachorrinho ou gatinho e aplica as transformações. Essa aqui ficou até engraçada. Essa aqui ficou surpreendentemente engraçada. Olha lá, que o cachorrinho tá rotacionado desse jeito ou desse jeito. Às vezes o cachorrinho tá rotacionado e espelhado, né? No caso aqui ele tá só espelhado. Enfim, ele aplica aquelas transformações ali, combinações dela para gerar os mais diferentes resultados possíveis aí, né? Cachorrinho com zoom, sem zoom, espelhado, não espelhado, enfim, tem de tudo aí. E como é que eu gerei essas imagens aqui, caso você esteja curioso? Bom, eu fiz um for que pega um batch do dataset. O que seria um batch ali no caso?
seria aquele, de todas as imagens de treino, eu pego 32 possíveis ali e, enfim, para fazer alguma coisa ali no for. Então, a cada iteração desse for aqui, ele itera sobre um batch, mas aí de todo esse batch eu pego a primeira imagem, ela image 0 vai ser a primeira imagem aí desse batch. Se eu não estou enganado, pessoal, esse for aqui ele vai retornar as 32 imagens desse batch aqui, se você definir que o batch é de 32, eu acho que em algum lugar eu defini isso. Em algum lugar eu defini isso. Aqui, foi aqui, ó, o batch de 32. E aí eu pego só a primeira imagem, converto para NUMP e para inteiro 8 bits, pois, vocês estão lembrados? Para eu exibir uma imagem na tela, ela tem que estar no formato RGB, onde o canal vermelho tem 8 bits, o canal verde tem 8 bits. E como vai do 0 até o 255, é inteiro sem sinal, por isso que é o U. Então eu faço essa conversão para essa imagem ficar num formato exibido. E eu monto uma lista, né, dessa imagem e todas as 8 transformadas. Porque como eu montei aqui um grid de 3x3, eu exibo essa imagem aqui. Das 9, a primeira é a imagem original e as outras 8 são imagens que foram transformadas aí por esse Data Augmentation. E como é que funciona? É bem interessante. Para as outras 8 imagens aí desse grid, essas 8 vão sofrer essas transformações de Data Augmentation. Eu pego essa imagem principal e sempre que eu jogo ela nesse Data Model, que é esse modelo aqui que eu implementei o Data Augmentation, é como se o Data Augmentation fosse uma camada dessa rede neural, mas eu fiz não é nenhuma rede neural, é um modelo que só tem o Data Augmentation, só tem essa transformação aleatória aí das imagens. E no caso, eu jogo uma imagem aqui e ele vai retornar uma imagem com uma dessas transformações sorteadas, seja rotação, seja zoom, seja espelhado, e adiciono elas numa lista. Ou seja, você vai ter 9 imagens a original e as 8 transformadas para depois exibir nesse método Show Multiple Images aqui que eu criei. E já expliquei tanto isso ao longo de vários vídeos. Enfim, tem um vídeo onde eu explico esse método que eu fiz, eu vou deixar ele aí na descrição também. E isso que é interessante, eu simplesmente passo a imagem aqui e sempre que eu chamo Data Model, que foi esse modelo que eu criei aqui, né, passando a imagem transformada, ele vai gerar esse resultado aí. Lembrando que eu passei o image 0, tá? A imagem original com a normalização e tal que eu apliquei na Keras. É só na hora de exibir que eu transformo e passo aqui para esse append aqui. Mas beleza, basicamente isso é só para vocês visualizarem, mas vamos entender agora isso daí dentro da rede neural, né? Que é o mais importante, é isso que vocês querem, né? Então, como é que você pode fazer isso? Você implementa o seu modelo normalmente, cria um carry sequential e faça com que a primeira camada tenha essas operações de Data Augmentation que eu defini ou outras que você quiser. E aí, a partir daí, vai adicionando as camadas convolucional, max pooling, do jeito que você fez antes. Esse Batch Normalization eu já vou explicar a parte, deixa eu só terminar essa parte do Data Augmentation, mas é só você adicionar esse Data Augmentation na primeira camada, né, porque você vai aplicar essas transformações antes de jogar para a rede neural fazer o treino. É como se o Data Augmentation fosse a primeira camada da sua rede neural. Tão logo você recebe as imagens, você faz o pré-processamento, você transforma elas e só depois você passa para a camada convolucional, passa para a camada de max pooling, que eu expliquei tudo em vários vídeos, né? Aí você assiste lá depois para entender melhor. E bom, isso é para você aplicar o Data Augmentation, mas agora vamos discutir os outros pontos que são importantíssimos para esse vídeo aqui, que é o Batch Normalization e o Dropout. O que é o Dropout? Aí, novamente, né, eu gosto de ficar usando analogia, né? Inclusive, essa é bem interessante. O Dropout ele foi criado por um dos pais do Deep Learning,
Deep Learning, o Geoffrey Hinton, né? Esse moço aqui, eu vou até botar a imagenzinha dele, vai ficar um pouco mais dinâmico do que só eu, enfim, falando em cima do código. Esse cara aqui, o Geoffrey Hinton, que é um dos responsáveis por Deep Learning, redes neurais, ser o que é hoje. O Dropout foi uma ideia que o Geoffrey Hinton teve num artigo que ele publicou em 2012. Vou ver se eu coloco na descrição esse artigo. E é em cima de uma sacada muito boa que ele teve, né? Que aí vai ser a analogia que eu vou explicar. O Geoffrey Hinton disse que uma vez ele foi num banco, né? E ele percebeu que toda vez que ele ia no banco, enfim, fazer as coisas, né, lá de banco, né, sei lá, mexer com cheque, enfim, sei lá o que as pessoas faziam na época que ele foi lá e teve essa sacada aí. Nem tem tanto tempo assim, né? Foi em 2012. Mas ele percebeu que os caixas que atendiam ele no banco sempre mudavam. E ele ficou curioso e perguntou pro caixa, por que cada vez que eu venho aqui muda completamente os funcionários e tal? E o próprio caixa falou que não sabia. Mas aí, depois de um tempo refletindo sobre isso, o Geoffrey Hinton ele percebeu que provavelmente isso tem a ver com fraudes no banco. Pois pensa o seguinte, pessoal. As fraudes que ocorrem em bancos normalmente são vazamentos de funcionário. O funcionário que descobre alguma brecha, alguma coisa, e passa para alguém de fora que aí vai, enfim, fraudar ou assaltar, ou seja lá o que for. Então essa rotatividade de funcionários no banco faz sentido se você olhar sob essa ótica. Se um funcionário que mexe assim com o operacional começa a saber demais, você tira ele dali, põe em outra função e troca, sabe? Se você começa a mexer com essas peças, você ajuda a minimizar esse tipo de problema. Nem sei se isso é tão factível num banco. O ponto é que é uma linha de pensamento interessante e que faz sentido com redes neurais. Pois pensa o seguinte, alguns neurônios podem começar a ficar muito enviesados e resolver os problemas meio que sozinhos, enquanto os outros não cumprem um papel tão importante. Então, o dropout consiste em você, durante o treinamento, de uma maneira sorteada, você desliga alguns neurônios. E aí você pensa, mas se você durante o treinamento desliga alguns neurônios sem saber, você não vai piorar o seu treinamento? Sim, mas você quer que o treinamento seja o melhor possível. Então, se você desliga alguns neurônios de uma maneira sorteada, você fortalece outros a tomar uma decisão melhor. É como se fosse, de certa forma, se você tivesse vários caras musculosos levantando um peso assim, né? Você tem vários caras musculosos levantando peso. Se você tiver 200 caras levantando um peso, às vezes um cara mais forte numa posição tá fazendo mais esforço e outros menos. Então você tira alguns caras de vez em quando, aí outros exercitam e começam a levantar peso também. Aí quando esses caras voltam e você tira outro e bota outro, você tira, vai meio que todo mundo ficando musculoso, aprendendo, sabe, fortalecendo. Então, quando você tira alguns neurônios temporariamente, porque a ideia do dropout é você sortear desligando alguns, então alguns neurônios por algum tempo não vão cumprir papel nenhum, enquanto outros voltam depois, você meio que fortalece todo mundo, faz todo mundo aprender relações juntos. Você não cria uma dependência só de alguns neurônios específicos que podem até ficar enviesados demais. E por incrível que pareça, pessoal, essa ideia aparentemente simples, boba, melhora pra caramba para resolver o overfitting, né? Nesse artigo de 2012, o Geoffrey Hinton fez esse teste e tal, e funciona que é uma beleza, tanto que a gente usa muito, a gente usa aqui e faz diferença aqui. Mas aí vem um ponto importantíssimo que eu queria discutir com vocês. Aonde eu aplico o dropout depende da rede, depende da camada. Eu confesso para vocês que eu não sabia tão bem disso, eu descobri preparando o material desse vídeo. Não é recomendar, isso, vou confessar para vocês, é discutível. Eu já vi gente falando que sim ou falando que não, mas, de maneira geral,
não acho que é interessante aplicar dropout nessas camadas convolucional e max pooling, porque a camada convolucional ela está aprendendo os padrões que ajudam a discernir o que é gato de cachorro. Se você desliga alguns, então você começa a perder informação valiosa que acaba não compensando o overfitting. Eu vi muitos artigos falando que isso não compensa, mas eu já vi também pessoas falando o contrário. Ah, não, você pode usar dropout na convolucional sim. Então, eu não vou bater o martelo dizendo que você está proibido de usar, mas uma coisa eu vou dizer para vocês, não é comum. Se você é iniciante nessa parte de rede convolucional e não sabe bem o que está fazendo, eu não recomendo que você use dropout aqui. Use dropout na camada final, que é a camada que classifica de fato. Aí, até para falar sobre isso com vocês, vamos até recapitular aqui, pegar uma imagem de uma rede convolucional. Ó, vamos pegar essa imagem aqui. Acabei clicando num texto, mas beleza, esse texto tem a imagem que eu quero, que é essa aqui. Lembrem, pessoal, que uma rede convolucional é isso aqui, basicamente. Todos esses quadradinhos azuis aqui, que são as camadas convolucional, max pooling e tal, servem para extrair a informação de geometria, de textura, que diferencia o que é um gato de um cachorro. Esse finalzinho aqui, que tem as bolinhas verdes e depois as vermelhas, é o que realmente bate o martelo para dizer o que é gato e o que é cachorro. Então todos esses quadradinhos azuis aqui é só para identificar exatamente a geometria que você precisa, que diferencia o que é um gato e o que é um cachorro. O que é orelha de gato, o que é orelha de cachorro, o que é focinho de gato, o que é focinho de cachorro. Todos esses quadrados azuis estão descobrindo isso. Essa última camada, que é a Fully Connected, que tem um efeito parecido com o Perceptron multicamada, ele basicamente pega essa geometria, esses padrões, e tenta identificar que padrões, que números diferenciam geometria de gato e de cachorro. E são esses neurônios verdes que você desliga. São eles que você tem que fortalecer com essa informação. É ali que o dropout funciona muito, muito bem para a rede convolucional. Então eu recomendo para vocês que é nessa camada que você aplica isso. Aí talvez você estranhe, porque no vídeo passado eu não usei o Dense aqui. De fato, o que eu fiz nesse vídeo anterior, nesse vídeo 3, não é tão comum, né? Eu não criei uma camada semelhante a essa lá, verde. Meio que no vídeo passado, essa última camada convolucional meio que cumpriu o papel dela. Funciona, mas eu não acho isso tão comum. Eu já vi muitos livros. Aqui é uma coisa que é importante a gente discutir também. Tem muitos aspectos de redes neurais que funcionam bem ou não de formas diferentes, né? Isso aqui, cumprindo, é como se a partir daqui, esse aqui fosse a última camada, sabe? A camada que efetivamente faz a classificação. Só que eu usei uma convolucional. Isso eu vi alguns livros fazerem, adotarem, aí eu usei, mas não é regra. É mais comum, acho que até para entender na didática da literatura, você criar uma camada dense, que é como se fosse uma camada Perceptron multicamada semelhante a essa da figura. Então eu acabei mudando porque eu achei isso mais natural. Então eu substituí esse cara aqui por esse. Ah, mas faz diferença? Eu acho que não. Tanto que nas duas eu cheguei num resultado muito próximo, muito parecido. Esse aqui foi melhor, mas foi com uma diferença mínima. Mas eu achei que esse cara aqui, nele faz sentido aplicar o dropout. Então, quando você adiciona uma camada de dropout, ela se aplica imediatamente à camada anterior. Então, o dropout está sendo aplicado para essa camada totalmente conectada, fully connected, anterior. Se eu quisesse aplicar esse dropout, por exemplo, para essa camada convolucional aqui, seria só eu adicionar um dropout ali antes. Certo? E o que é aquele meio ali, Lucas? O meio significa que ele vai, de maneira sorteada, desligar ou não até metade desses 256 neurônios aqui.
coisa pra caramba. Então, ele vai sair, igual pisca-pisca, vai sair desligando vários ou poucos a cada iteração. Né? Aquilo que eu falei para vocês, ajuda a fortalecer esse músculo aí dessa rede que faz a classificação. E quando eu digo desligar, é como se aquele neurônio que foi sorteado para ficar desligado, ele não entregasse nada, entregasse zero. É como se ele não estivesse fazendo diferença ali, temporariamente. Então ele desliga alguns temporariamente. Eu recomendo que você aplique o dropout na rede neural convolucional só nesse tipo de camada. A camada totalmente conectada do final. Pelo menos assim eu cheguei a esses resultados de 95% e tal, ótimos. E aí a última coisa que eu queria explicar nesse vídeo, que é o Batch Normalization, que ajudou a chegar nesse resultado aqui bom. O que diabos é esse cara? Bom, eu acho, pessoal, que a explicação mais didática que eu achei para isso foi nesse vídeo aqui, desse canal aqui, muito bom, Code Emporium, que eu até recomendo que vocês assistam, tá? Um vídeo curtinho de 8 minutos, ele explica muito bem, eu recomendo que você assista. Eu vou pegar um resumo do que ele falou, mas basicamente o que ele diz aqui pra gente é que o Batch Normalization ele cumpre um papel semelhante a esse cara aqui, uma normalização. Pegar uma faixa de valores que está, por exemplo, entre 0 e 255 e botar de 0 para 1. Ele faz isso entre as camadas, ele faz isso já dentro da rede neural. Mas aí talvez você pense, nesse caso, maluca, você não já normalizou? Precisa normalizar de novo? Pensa que é uma normalização por batch. Às vezes, como o batch você tem várias imagens sorteadas, você pode dar o azar de pegar imagens muito estranhas, com cores muito estranhas, que variam muito. E o que ele faz? Ele normaliza para aquele batch específico. E como é que essa normalização funciona? Eu peguei até a documentação do Batch Normalization da Keras para explicar. Ele força com que todo aquele batch, se você calculasse a média daquele batch, daquele conjunto de imagens, a média vai ficar próxima de 0 e o desvio padrão próximo de 1. Então, ele faz umas continhas que força a barra. Ele até explica as continhas aqui. Né? Aí já começa a entrar numa estatística e tal. Se você tiver até interesse em entender isso, eu acho legal. Mas a ideia aqui do vídeo, pelo menos, é apresentar a intuição primeiro, que depois você vai a fundo para pesquisar isso, né? Se você tiver interesse. Mas ele força com que aquele batch, aquele conjunto de 32 imagens, fique com a média próxima de 0 e o desvio padrão próximo de 1. E isso ajuda absurdamente a reduzir o overfitting e fazer a rede convergir mais rápido. E aí entra esse vídeo aqui super didático que eu estava falando. Olha o que acontece. Aqui ele pegou um exemplo didático para explicar também. Imagina que você tem um conjunto que... Aqui ele está fazendo uma classificação de pessoas pela altura e pela idade. Aí, claro, dependendo da idade das pessoas, você vai ter um conjunto bastante longo e você vê que a altura nem diferencia tanto. O que o Batch Normalization faz é forçar a dessa imagem aqui, você ficar com uma imagem tipo essa. Lembrando, né, que como a gente está falando de redes neurais aqui, a gente está falando de minimizar o erro. Então, muitas vezes você quer... Aí eu fui explicando lá para trás na playlist, aí eu recomendo que você vai assistindo, né? Mas você tem um método do gradiente que você inicia num ponto qualquer e você vai caminhando, dependendo da taxa de aprendizado, até chegar no mínimo de erro que, por exemplo, pode estar, sei lá, no centro aqui. Isso aqui ajuda a convergir mais rápido, pois uma coisa, às vezes você pode dar a sorte de cair bem próximo do centro aqui, onde minimiza, por exemplo. Mas às vezes você pode dar um azar de cair lá longe. Se você cair lá longe, você tem que caminhar muito espaço, muitas iterações até chegar nesse ponto aqui. Se você normaliza, independente do ponto que você cair, a distância é a mesma. Então ajuda a rede a convergir mais rápido, a chegar no melhor resultado mais rapidamente. Então, se você quer economizar tempo de uma rede neural, no geral, o Batch Normalization é muito bom para isso.
Então, como eu estava dizendo, né, ele ajuda a treinar mais rapidamente, até por conta dessa questão desse passo, né, desses steps. Independente da posição que você cai, você consegue, com mais ou menos a mesma quantidade de passos, chegar no ótimo global, que é o que as redes neurais conseguem fazer. Pode demorar muito, mas elas conseguem fazer, né? Agora, um outro ponto interessante também é que, assim, não tem um efeito enorme, mas também ajuda a reduzir o overfitting. Porque como você está pegando essas suas imagens, aqui no caso ele fez um exemplo de classificar se é um jogador de basquete ou não. Foi um exemplo didático que esse canal usou, né? Como ele pega as mais diferentes imagens possíveis e meio que pasteuriza, deixa tudo com uma cara muito parecida, os ruídos, as especificidades únicas das imagens, elas dão uma suavizada, dão uma pasteurizada. Então, com isso, você fica menos suscetível ao ruído. E ficando menos suscetível ao ruído, isso te ajuda a reduzir um pouco o overfitting também. Eu não tenho certeza agora, confesso para vocês, que o efeito de overfitting reduz muito com batch normalization. Vai depender muito do caso. Mas ele ajuda muito a convergir mais rápido e a chegar a um melhor resultado mais rapidamente. Mas ajuda no overfitting também, é fato, né? Então, de maneira geral, é bom você usar o batch normalization e, mais importante, saber onde usar ele. E pelas minhas pesquisas de artigos e tal que eu estava olhando, numa rede neural convolucional, o melhor lugar para você colocar o batch normalization é entre a camada de convolução e max pooling, pois quando você, pelo menos a explicação intuitiva minha de porquê disso, como a camada convolucional ela extrai os padrões de maneira bruta da imagem, aí você dá aquela normalizada para só depois reduzir a dimensionalidade no max pooling. Então, de maneira geral, os melhores resultados de rede convolucional costumam ser com batch normalization ali no meio. E eu botei no meio de todas essas camadas de convolucional e max pooling, e com isso eu cheguei no melhor resultado aqui, que foi 95%. Melhor do que isso, só se eu pegasse uma rede pré-pronta com várias imagens e fizesse o fine tuning, que é uma coisa que eu até quero fazer aqui nessa série. Em algum momento aqui dessa playlist de redes neurais eu vou acabar fazendo isso, que é uma coisa que eu tenho vontade, mas olha o efeito que isso teve no overfit. Ah lá, tanto a acurácia de treino quanto validação chegou em 90 e tantos por cento rapidinho. Aqui deu uma situação de erro muito bizarra. Eu acho que durante o treino a rede neural fez uma escolha muito ruim e depois percebeu que era besteira e voltou. Então, às vezes isso acontece, não é o comum, mas no caso ali aconteceu. E olha o val loss durante a validação. Não teve aquele efeito que vocês viram da rede ir se deteriorando, errando mais com o tempo. Foi pelo contrário. Com o tempo, ele foi melhorando, até que estagnou. Mas ele estagnou mais ou menos ali no 95%, que é ótimo. Na verdade, ele rapidinho chegou num val loss baixo, aí deu uma pioradinha, mas aí aos pouquinhos, olha lá, aos pouquinhos foi descendo, e aqui parece que estagnou. Eu deixei rodando 100 épocas dessa vez para realmente perceber bem esse efeito. Talvez se eu deixasse mais tempo melhoraria, não sei. Mas aí depende também do seu objetivo, do que você quer. 95% de acerto para mim tá muito bom, tá excelente. Significa que de 100 fotos de cachorro, 95 ele vai acertar. Então, é claro que para uma rede neural que está classificando doença, isso significa que 5% dos seus pacientes vão ter um diagnóstico errado, o que também não é bom, né? Por isso que eu falei, depende do caso. Errar se é um gato ou cachorro é menos crítico, você há de convir comigo. Então, foi assim que cheguei nesse resultado. E de resto, é muito parecido com o vídeo anterior. Tanto que essa foto aqui da Ada lá, ele diz que tem 99% de certeza da Ada ser um cachorro, que
tá bom, né? Eu acho que eu também tenho 99% de certeza que a Ada nessa foto tá parecendo um cachorro, seja pelo focinho, pela cara, enfim, esse negócio todo aí. Tá certo, pessoal? Então é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Vamos continuar explorando as mais diferentes características de redes neurais, que é o que eu gosto de fazer muito nesse canal. Passa esse vídeo aí para algum estudante de computação, seja da graduação ou da pós-graduação, ou até de outras áreas que precisam mexer com isso aqui para fazer mestrado, doutorado, em suas mais diferentes áreas, né? Eu espero que isso aí seja útil de alguma maneira. E nos vemos no próximo vídeo. Falou e muito obrigado!